A paz de Jesus, o amor de Maria, que Deus abençoe você. Seja muito bem-vindo a mais um dia da nossa formação para a consagração a São Miguel Arcanjo. No dia de hoje, nós vamos estar fazendo aqui a nossa oração, né, do dia 18, né? A nossa oração vai ser daqui a pouquinho. Antes eu vou explicar o tema da formação de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a história dos anjos, tá? A história dos anjos. A gente vai fazer um resumo, né, da história, os pontos principais para você entender e saber a importância dos anjos, tá bom? E eu já te peço também que você se inscreva no canal, possa nos ajudar com a sua inscrição, curtir o vídeo e compartilhar com outras pessoas para que a gente possa ter mais consagrados a São Miguel Arcanjo e aumentar essa devoção para a graça que nós estamos organizando, tá bom? Vamos juntos então iniciar a nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Virgem Maria, intercedei por mim que rezo vossa santa oração, o saltério dos anjos, a oração angelical. Me dê a graça de aprender a meditar santamente os mistérios da vida de Cristo. Amém. Muito bem, agora vamos aqui para a nossa formação. O Padre Pio, né, era um grande incentivador da oração, né, aos anjos e principalmente ao anjo da guarda. Tá? A figura angelical dá aos homens um mantegozo da beleza e da grandeza de Deus. O afastamento de muitos cristãos de seus companheiros celestiais evidencia a urgente necessidade de falar dos anjos. Você tem um anjo da guarda, eu tenho um anjo da guarda, que está conosco o tempo inteiro, cuidando de nós na parte física, mas também cuidando de nós na parte espiritual. Nos últimos séculos do cristianismo, houve o desejo de desmitologizar a fé, né? Então, esse negócio de santo, de anjo, essas coisas, foram queriam tirar isso como se fosse um mito. Mas a verdade é que nós temos sim anjos, tá? No Catecismo da Igreja Católica há uma parte muito importante dedicada ao mundo invisível, que também mencionamos no Credo, né? Que nós cremos em todas as coisas visíveis e invisíveis, tá? Então os anjos, da forma como são apresentados na espiritualidade no mundo de hoje, tem um pouco a ver com os anjos cristãos. Então a gente não tem aquele anjo que é uma criancinha, um bebezinho com asinha e tal, né? E não é aquela coisa muito fofinha, tá? Eles não têm uma forma corpórea, eles são espíritos, são espirituais. Então é isso que nós temos aqui para a gente poder entender, tá? Eles não são realmente seres espirituais, mas tipos de fantasmas ou dublês, os de hoje em dia, tá? Os nossos anjos que nós vemos aí em filmes e coisas são fantasmas, dublês, tá? Não são coisas iguais aos anjos. Eles são uma invenção da imaginação. Portanto, a crença nos anjos deve ser sempre evangelizada. Significa que devemos pensar no mundo e principalmente nos anjos segundo os grandes mistérios do cristianismo, não segundo a nossa própria imaginação ou projeção. Então, os anjos não são do jeito que nós vemos nos filmes, ok? Os anjos eles têm uma relação diferente, eles são de uma forma diferente, ok? Foram os anjos que iluminaram o patriarca São José a receber Maria como esposa, o mandaram fugir da noite com o menino Jesus para o Egito e lhe ordenaram voltar quando o Herodes havia sido morto. Essa relação entre José e o ministério angélico na vida da igreja foi posta em evidência mais recentemente pelo próprio magistério eclesiástico. Lembramos então aqui do Papa Pio IX, que proclamou São José como padroeira da igreja, justamente por proteger a família cristã daqueles hostes infernais que Leão XIII viria ruir sobre a cidade de Roma, o que levou o pontífice a compor a famosa oração de São Miguel Arcanjo, tá? Então assim, meu irmão, minha irmã, temos muita coisa para a gente poder falar. Eu vou pegar só os pontos principais, tá bom? Mas é importante que você saiba, Jesus se encontrou com anjos, né? Quando, por exemplo, ele fez o jejum de 40 dias, anjos lhe apareceram para entregar pão, tá? Para entregar pão. O Catecismo da Igreja Católica diz que
Ainda que na terra a vida cristã participa na fé da sociedade bem-aventurada dos anjos e dos homens unidos em Deus. Então aqui é uma coisa de crença católica. Nós católicos cremos em anjos, ok? Nós acreditamos em anjos. Nós também acreditamos em um anjo da guarda, é de fé católica, tá bom? Negar isso está contra a fé católica. Agora é importante você entender quem são os anjos, tá? A palavra anjo vem do latim angelus, que quer dizer mensageiro. Os anjos são servidores e mensageiros de Deus, como diz o salmista. Poderosos executores da palavra, obedientes ao som da sua palavra. Salmos 103, versículo 20. Meu irmão, anjo não é o que eles são espíritos, ok? Eles são espíritos, tá? Isso é o que eles são. Anjo é a função que eles têm, tá? É como se fosse uma patente dele. Nós temos lá o soldado, o cabo, e nós temos o general. O anjo é o soldado, ok? Então é importante que você entenda isso. Anjo é uma patente, é um título, é a função que ele exerce, tá? Jesus disse que os anjos dos pequeninos contemplam constantemente a face de Deus, e a igreja viu aí uma alusão ao anjo da guarda, que é o guardião do corpo e da alma dos homens, cuja festa é celebrada liturgicamente no dia 2 de outubro. Ok? O Papa Pio XII, na encíclica Humanis Generis, de 1950, deixa claro que os anjos são seres pessoais. A mesma afirmação fez o Papa Paulo VI, na sua profissão de fé no Credo do Povo de Deus, em 1968. Ok? No Apocalipse, São Miguel e os seus anjos são mostrados como defensores do povo de Deus. Os anjos estão presentes na história humana desde a criação do mundo. Tá? Aqui temos alguns pontos onde eles aparecem, tá bom? Então eles apareceram, por exemplo, ao protegerem Ló, né? Lá em Gênesis, salvar Agar e seu filho, seguraram a mão de Abraão para não imolar Isaac, comunicando a lei a Moisés, né? São eles que conduzem o povo de Deus. Eles anunciam os nascimentos célebres, indicam vocações importantes, são eles que assistem aos profetas. Foi um anjo que anunciou a Gedeão que devia salvar o seu povo, e um anjo anunciou o nascimento de Sansão. O anjo Gabriel instruiu a Daniel, ainda que nesse trecho bíblico não seja chamado de anjo, mas de homem Gabriel. Esse mesmo Espírito Celestial anunciou o nascimento de São João Batista e a encarnação de Jesus, assim como anunciaram as mensagens aos pastores. E a missão mais gloriosa de todas, a de fortalecer o Rei dos Anjos em sua agonia no Horto das Oliveiras. Então, os anjos eles estão presentes em toda a história humana, ok? Outra coisa que nós temos que entender: os anjos, né? Os anjos, eles tiveram uma batalha no céu, tá? Eles tiveram uma grande batalha no céu, eles tiveram uma grande disputa sobre quem é Deus, tá? Não é uma batalha física sangrenta, tá? Não pense nesse jeito. É mais uma batalha de intelecto, uma batalha intelectual, ok? E não entenda intelectual como um discurso, tá? Mas como um debate. É uma batalha como se fosse um debate, ok? Muito bem, nossa formação vai ficando por aqui hoje, dia 18. Amanhã, dia 19, nós vamos continuar com a nossa formação, falando da existência dos anjos, ok? Então eu espero você amanhã para a nossa formação. Que Deus abençoe você.